Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão no teu colo, ó Altíssimo. Adorei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Eu quero cumprimentar vocês
em nome daquele que, quando João teve a visão aqui e viu diante de si aquele ser extraordinário, que da sua boca saiu a espada afiada de 2 gumes, e os seus olhos eram como chamas de fogo, que representa que ele conhece, prescruta a nossa interioridade. Quando João vê que a sua voz é uma voz como de muitas águas, os seus cabelos brancos como uma lã, na sua coxa direita estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero cumprimentar vocês em nome dele. Quem é ele? É o vencedor, é o Cordeiro Imaculado, é a razão da nossa existência e de estarmos aqui. Como que está você, minha irmã, meu irmão? Estão orando por mim? Nós falamos na última aula aqui no capítulo 21, dos versículos 1 até o versículo 8. Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 21, versículo 9, até o capítulo 22, versículo 5. E depois nós terminaremos com o capítulo 22 no outro vídeo. Mas eu quero dizer para vocês a bênção desta caminhada aqui. As perguntas você tem respondido. Nós iremos marcar lá para o final de outubro para que vocês respondam tudo e que possamos, juntamente com o batismo que teremos em outubro, que você possa então receber o certificado que você participou do estudo do Apocalipse. Nós falamos no início do capítulo 21 que eu ia compartilhar com vocês no outro vídeo, e eu deveria ter citado várias vezes. E nós estudamos sobre a nova terra, o novo céus, no último vídeo. E falamos também que nós precisamos de uma morada. 3 coisas que nós falamos no último vídeo. Primeiro, nova terra, novos céus, e a necessidade que nós precisamos de ter uma morada, porque fomos feitos seres para viver eternamente. Sabia disso? Para viver eternamente. E aquilo que Jesus disse em João 14: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar-vos lugar, moradia. E é isso que nós estamos com a nossa alma encandecida, com o nosso espírito em celebração. A nossa vida não se limita aqui nessa terra, mas teremos. E falamos sobre isso quando fala da Jerusalém ataviada que desce dos céus. Uma simbologia para dizer que céus e terra é um lugar, será um lugar só, onde nós teremos acesso lá, teremos acesso sempre aqui. Será uma nova terra, novos céus. E a nossa habitação, a nossa morada, o tabernáculo de Deus, ele estará conosco. Viveremos num lugar onde não haverá esta limitação que temos aqui. Glórias a Deus por isso. Nós tratamos até aqui então no capítulo 21, de 1 a 8, que a terra, baseado no capítulo de Romanos 8, versículos 18 em diante, a própria terra, ela grita, ela geme, ela está como uma mulher para dar dores de parto, para poder receber a sua destruição e a sua renovação, a sua restauração, para que habite nela só justiça, perfeição, paz, tal como era no Éden antes. Só que nós afirmamos aqui que a nova terra será mais do que o Éden, porque lá no Éden o diabo teve acesso. Lá no Éden Deus descia para conversar com o homem. Nesta nova terra, onde vai unir terra com céus, imagine, vamos falar hoje, o universo que tem trilhões e trilhões de galáxias. Nós somos pequenininhos no universo tão grande. Imagine
Por isso que a nova terra será melhor do que o Éden, além do Éden, porque Deus não vai descer, Deus está conosco, o diabo não tem mais acesso. E falamos que haverá um novo céus, por quê? Porque Deus vai transformar tudo. Eu vou lendo aqui então o capítulo 21, versículo 9, e nós iremos explicando a nova Jerusalém. Versículo 9 em diante. Eu quero orar antes, não é? Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor que revelou aqui esta palavra, o Senhor Espírito que inspirou João para escrever aqui o Apocalipse, como ele escreveu também as 3 cartas, e como escreveu também o Evangelho de João, e outros também autores que escreveram cartas, livros inspirados pelo Senhor. Usa-me agora aqui, para que cada palavra, cada frase que sair dos meus lábios sejam palavras de fogo, fogo na perspectiva de queimar o que é ruim em nós, e fogo na perspectiva também de trazer ao nosso coração uma paixão mais e mais pela tua palavra, pela tua igreja, pelo Senhor. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Redentor meu, rocha minha, meu escudo, abençoa meus irmãos, em teu nome, Jesus. Amém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O livro de Apocalipse fala de 3 mulheres. A primeira mulher que fala, eu quero colocar aqui, é aquela mulher do capítulo 12, que ela fugia do dragão. Lembra? O dragão vermelho, feroz, com toda a sua fúria, utilizando todos os seus poderes, perseguindo a mulher. E a mulher, primeira, do capítulo 12 de Apocalipse, tratamos aqui que representa a igreja no passado. A igreja lá, o Israel de Deus, que Deus chamou desde Abrão de Ur dos Caldeus, e fez um povo para si. Escolheu uma nação, uma etnia, naquele Oriente Médio, onde Jerusalém, onde Israel depois se tornou como se fosse o trevão, onde tinha lá a Ásia, continente africano, onde tinha também a Europa toda, passava por ali, uma cidadezinha pequenininha, um país pequenininho, porque Deus não precisa de grandes coisas. Ele é aquele que lança semente e faz crescer e produz frutos e se torna algo intransponível, podemos assim dizer. Não tem como transpor de uma semente a grandeza, a beleza deste Deus que cria e que faz germinar tudo. A primeira mulher é a mulher então do Apocalipse 12, que o dragão perseguia, que era o Israel. Segunda mulher que Apocalipse trata é a mulher, a meretriz, fala da prostituta, que será lançada também no lago de fogo e enxofre. Já falamos sobre isso aqui. É a meretriz, que representa este mundo, a sedução, a atração do mundo que quer nos fazer curvar, e utilizando todos os meios, a religião, a cultura, a economia, o sistema político da besta, e aí vai. É a segunda mulher que o Apocalipse aqui fala. É a meretriz, a grande prostituta. Aquela que vem montada na besta, como nós falamos, nós estudamos, montada numa besta, para seduzir-nos, como aconteceu no paraíso com Eva, né? Que foi seduzida pelo diabo e aquilo se tornou aquele fruto agradável, atraiu, ela comeu. Por isso que a Bíblia fala em 1 João: o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então tem uma meretriz aí, é a simbologia. Há uma força, há um sistema de uma mulher que quer curvar-nos perante
levar-nos a curvar-nos diante da divindade chamada sexualidade. E tem levado jovens, homens, casados, separações têm multiplicado dentro das igrejas no mundo. Porque o sexo se tornou uma divindade, como também o dinheiro, o mamon, como também o poder, outros. A meretriz, a segunda mulher, é representada pelo sistema, este mundo que jaz do maligno, que quer nos atrair. O mundo não é mau não, o mundo é bom, tem muitas atrações. Só que nós não somos daqui. Nós somos dessa cidade que nós estamos estudando, onde iremos encontrar com os irmãos que estão lá, inclusive Jesus. E aqui fala da terceira mulher. A terceira mulher aqui é a igreja, é a noiva de Cristo, que eu e você fazemos parte dela. Onde tem crentes na igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, congregacional, crentes espalhados por todo este mundo e denominações que fazem parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Essa terceira mulher, que está sendo adornada, que está sendo preparada para encontrar com o Senhor. E aqui fala então: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é ela? É a igreja. 10. E me mostrou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Jaspe, lembra que nós falamos? Essa pedra maravilhosa, representando pureza, representando a santidade de Deus. Aqui está usando a simbologia para dizer que essa cidade descia dos céus, para mostrar que a igreja está inserida na habitação aqui e lá. Teremos acesso. 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante à pedra preciosíssima. 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui interessante que está falando aqui de 12. Eram 12 tribos, são simbologias, são metáforas, símbolos, para mostrar aqui a igreja. Quando fala de Jerusalém e quer comparar as muralhas como eram, tudo símbolos aqui. Não são números fechados, definidos, mas o certo é que aqui está representando a igreja lá do passado e a igreja que continua aqui na labuta, militando, pregando o evangelho. E lembrando o seguinte, meus irmãos, aprenda isso, viu? E escreva aí que eu vou perguntar. Nós, ou melhor, Jesus não tem duas noivas. Deus não tem dois povos. Jesus não tem. Deus não tem com o seu povo duas alianças. É um povo só. É uma só igreja. Começou nos 12 das tribos, os 12 apóstolos, revelado aqui no Apocalipse. Olha para vocês verem aí, os anjos. E sobre ele nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 13. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre eles estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui está falando, primeiro, termina aqui a igreja que eu falei com vocês, que é um só povo. Aqui fala das 12 tribos, que era a igreja representada pelos 12 tribos, dos filhos de Jacó. E agora os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, representando a igreja no Novo Testamento, que termina, Jesus nasce, a igreja no passado, Jesus nasce, a igreja continua. Não são duas igrejas, uma igreja só. E aqui fala
12 fundamentos. A Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, que é uma igreja que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela baseia as suas doutrinas, ela funciona tendo a Bíblia como regra de fé e prática. Há o fundamento dos apóstolos que foi estabelecido. E Deus, Jesus, escolheu 12 apóstolos. Aí eu aproveito aqui, não existe mais apóstolos hoje. Valdemiro Santiago, Renê Terranova e outros mais, na minha visão, utilizam este nome por vaidade, por vanglória. Se houvesse apóstolo hoje, que este apóstolo, esses apóstolos, tenham então 2000 e tantos anos. Não existe apóstolos. Os apóstolos que o Senhor escolheu para escrever e deixar fundamentado aqui, colocarem as bases, eles já colocaram. E aqui está falando então, fechando, que a noiva, a esposa do Cordeiro, é a igreja no passado e a igreja do presente, desde o Velho Testamento, que é uma só igreja. Deus foi revelando ao seu povo, aos seus eleitos, aos seus escolhidos, que os seus nomes estão arrolados no livro da vida que nós estudamos já. Ele escolheu um povo só, o povo da aliança, desde Abraão, eu diria desde Adão e a sua descendência, aqueles que converteram. Deus firma com Abraão, continua, e nós somos filhos de Abraão pela fé. A igreja, a noiva do Cordeiro, representada aqui pelos 12 tribos e pelos 12 apóstolos. Deu para você entender? 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E exatamente para mostrar a perfeição de Deus. Aqui fala que a cidade era quadrada. São símbolos que a igreja, naquele contexto, inclusive os judeus, que tinham a mente ainda com a ideia de Jerusalém, eles entenderam isso aqui. São medidas que não existe fechamento tanto de altura como largura como profundidade. É apenas para definir aqui nesses símbolos a concretização de um Deus santo que chamou para si um povo, e que no final dos tempos, quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja e tudo será refeito, uma nova terra e um novo céus, para que possamos viver num lugar onde tudo é perfeito, onde tudo é estabelecido por um Deus que é organizado. E é interessante, aqui fala 17, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Aqui é uma simbologia, não está falando aqui. Por que fala de ouro? Por que está falando de pedra de jaspe? Para mostrar que para onde nós iremos e teremos direito outorgado por Deus, num lugar perfeito, numa nova Jerusalém, que será aqui e que será lá. Não é uma cidade, uma terrinha igual a nossa, diante de um mundo tão complexo, de um cosmos tão complexo. Aqui está colocando então que para onde nós iremos e continuaremos na nova terra e novos céus, quando ele fala sempre iremos, dá uma ideia de lá, uma ideia meio etérea, mas na verdade engloba lá e aqui.
Porque para onde iremos na perspectiva de uma nova terra, não será esta mesmo, porque ela será refeita, mas será transformada tal como o meu corpo e o seu corpo, em termos de aparência, serão os mesmos, mas corpos glorificados. E tudo aqui, para onde iremos, então, lá tem riqueza, lá tem beleza, mostrando que o Pai Nosso, que o nosso Deus, dono de tudo, enquanto os homens na época e até hoje estão preocupados com os minerais, estão preocupados com o minério que existe. O Brasil, por exemplo, descobriu aí, até descobriram, né, que o nióbio mataria o Covid-19. A riqueza que o país nosso tem do nióbio, que possui o Brasil 98% de todo o nióbio mundial. Nosso país é um país rico. Os homens brigam por causa de pérola, de diamante, de ouro, de petróleo, daqui a pouco do nióbio. Deus está nos mostrando hoje, e quis mostrar naquela época, que para onde nós iremos, todo minério, toda pedra, todo comércio que traz o homem à sedução, lá será nosso, que na verdade é aqui. E nós não teremos que preocupar com isso, porque haverá uma perfeição total. Entendeu, meus irmãos? A ideia? 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sádio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isso tudo é simbologia, gente. Depois no capítulo 22 vai dizer que as ruas são de cristal, as ruas são de ouro, o mar de cristal, para mostrar, dentro da linguagem simbólica para aquele povo e para nós, que o Deus que é dono de tudo isso aqui, enquanto os homens estão preocupados com petróleo, com diamante, com pérolas, com ouro, com prata, com nióbio, enquanto as nações brigam, quando nós vimos os reis antigos que matavam, que destruíam províncias e nações para pegar o ouro, o minério. Quando os portugueses descobriram aqui o Brasil e vieram aquele povo para poder explorar aqui o pau-brasil, as riquezas da nossa nação. Precisamos de trazer em mente tudo isso, que para onde nós iremos, e essa nova terra que será refeita, restaurada. O Deus que é dono disso aqui vai dar tudo para nós. Paga nada. Não paga nada. Tudo natural, como se fosse a própria terra, você pega, toma aqui. Tá entendendo? 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua. Por quê? Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua o quê? Lâmpada. Está mostrando, gente, que nós não pagaremos energia elétrica, nós não teremos problemas algum, porque nós veremos tudo. Isso para fazer nos entender, inclusive naquele dia lá, quando o pessoal estava preocupados. Lembra que eu falei da estátua de Rhodes, na ilha de Rhodes, onde tinha 30 metros, aquele imagem, tinha lá na sua cabeça as entradinhas onde os raios solares batiam. Ele trazia uma tocha de fogo na mão, representando. Alguns tribos, povos, tinham o sol como divindade. Aquela estátua, alguns acreditam que recebia aqueles reflexos, como se aquela praticamente divindade, representada ali a uma divindade mais antiga, é preciso você pesquisar depois, recebia a força do sol.
Quando João é usado pelo Espírito Santo de Deus, que traz essa revelação aqui, dizendo que lá nós não precisaremos mais da lua, do sol. É para entender também, eu até diria assim, será que não vai ter sol e lua? A ideia que João está colocando aqui é mostrando exatamente que quem está no controle de tudo, e que o sol, simplesmente a lua, são astros controlados por aquele que é vencedor. Se é uma simbologia, podemos dizer que não vai ter sol, não vai ter lua? A simbologia está mostrando para aquele povo que até tinha admiração, volto a dizer, não somente com o sol, mas também com a lua, os astros, para mostrar, olha, para onde vocês irão? Haverá uma cidade que vai descer dos céus a Jerusalém. Entendam, Deus vai destruir tudo e vocês irão habitar aqui e lá. E Deus será o santuário. Aqui fala, olha para vocês verem o que eu li aqui e vou repetir. Porque o seu santuário é o Senhor. É como se nós estivéssemos habitando dentro da grandeza de Deus. Poder, irmãos. Glória a Deus. Olha para você ver o que diz aqui. A cidade não precisa nem de sol nem da lua. 24. Agora essa aqui é pesadinho. Eu vou explicar com bastante carinho. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nós não vamos ter medo de ladrão. Nós não vamos ter medo de assaltantes. Nós não vamos ficar inseguros. Quando se fala de cidade aqui, gente, é importante entendermos que as cidades continuarão. As cidades continuarão, será? No corre-corre da vida, no corre-corre da vida, as cidades que são construídas para a morada das pessoas, e nós sentimos quantas vezes o trânsito caótico, a violência campeando, a corrupção campeando, as maldades. Não é que lá não possa ter cidades, mas o que está colocando, irmãos, e a ideia que nós precisamos aprender é que na cidade de Jerusalém, que é uma simbologia, e se houver cidades, daqui a pouco não vamos falar, gente, aprendamos isso. Nós fomos transformados em corpos incorruptíveis. Lembra da frase? O já, ainda, não. Agora não existe mais essa frase. O já, ainda, não. Já, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Porque estaremos numa nova realidade, onde a terra foi restaurada, os céus foram restaurados. Porque tinha pecado lá, pastor? Não, eu falei com vocês dos céus onde fica voando os pássaros, os céus onde ficam lá os planetas, toda a estrutura cósmica lá dos astros, mas um céu que ninguém sabe onde está, o terceiro céu. E Deus vai restaurar tudo isso, porque vai separar o diabo com seus anjos e aqueles ímpios e jogar nos lugares separados. Ele quer tirar esse acesso que ainda tem, não no céu do diabo, mas nesses dois céus que estão aí. Olha para você ver então. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Lá não vai ter ímpio, lá não vai ter religioso hipócrita, só vão estar lá os eleitos. Só vão estar lá aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Isto mesmo, só vão estar lá aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que os seus nomes estão arrolados no livro da vida, aqueles que não aceitaram na testa, nas mãos, a marca da besta. E eu já expliquei o que é a marca da besta. É quando a pessoa anda contrário aos princípios de Deus. Quando fala marca nas mãos, é quando as pessoas dedicam o seu trabalho, as suas obras, a sua vida aqui, priorizando sempre a si mesmo. O antropocentrismo, o egocentrismo, as pessoas que vivem para si
e não vivem para Deus, e que desobedecem a Deus, e que não têm a Bíblia como regra de prática, só entrarão aqueles que têm na fronte o selo do Espírito, a marca de Deus. Eu falei que até o versículo 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é para mostrar este rio, para mostrar exatamente que este rio vai trazer vida às pessoas. É uma simbologia mostrando, já que a água aqui, ela sacia nossa sede, é fonte de vida para as plantas, para os animais, para nós. Lá tem um rio que procede de Deus, que é uma metáfora, uma simbologia para mostrar que Deus vai nos dar aquilo que comermos, aquilo que bebermos, aquilo que fizermos. Tudo é perfeito, a ideia é essa. Entende? Agora veja, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E agora? Mas não já foi falado que Deus vai destruir os ímpios? Que povos são estes? Primeira posição, são duas posições. Pode referir-se ao Velho Testamento, o propósito que Deus tinha do curral de Israel ser luz para as nações, e que essas nações conheceriam Deus. A ideia pode estar lá na simbologia, que está lá os povos lá, e que Deus ia cumprir com Israel as suas promessas, e para aqueles que acreditavam no Senhor antes, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, porque Israel foi luzeiro para as nações e falhou. Ainda que as promessas eram então, como nós já dissemos aqui, espirituais. Pode ser isso, para entender então, para a cura dos povos, refere-se lá no passado. Mas outra posição também que é válida é que vai existir nações, vai existir povos. A igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, os filhos de Deus, nós iremos viver uma vida normal. E não tenha medo de falar isso não, meu irmão. É claro, nós somos tão pecadores que nós pensamos que nós iremos habitar nos céus com asinhas, seremos um tanto de seres como se fossem repetidos. Não. Aqui está dizendo que haverá, nunca mais haverá, e aqui fala, cadê? Dando fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. É a ideia. Já que nós temos um cosmos, imagine, nós somos, eu volto a dizer, coisinha pequenininha nesse universo. O homem quer ir para Marte no ano 2050, morar lá, muitas pessoas. Quantos planetas tem que inclusive são iguais à Terra? Como é que vai ser? Não poderia haver mesmo povos entre os que Deus escolheu? Esta é a ideia colocada para muitos. Porque quando nós formos transformados em corpos incorruptíveis, gente, nós vamos comer normal, beber normal. Quando se fala de água, o rio da água da vida, a árvore da vida, é tudo para simbolizar a perfeição. Que onde nós iremos, se você comer uma fruta, se você comer alguma coisa, se você beber de algum água do rio, não vai ter contaminação. A ideia é esta, porque tudo será planificado no santo, tudo será santificado por Deus. Por isso que haverá novos céus e nova terra. Os planetas, os astros que existem, sol, lua, tudo que há que foram afetados pelo pecado serão transformados. E essa é a posição que muitos têm defendido,
As duas não têm base bíblica, são suposições. Não tem como fazer um livro, uma tese baseado nisso. Que quando fala aqui que é a cura para todos os povos, que povos são estes? Sendo que lá não haverá mais separação em termos de etnia. Mas será que não vai haver mesmo? A ideia certa é que pode acontecer isso, e é forte isso, nós alimentaremos normalmente. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, Jesus comeu, Jesus bebeu. Ele já tinha o seu corpo já glorificado. Ele aparece para os discípulos e vai no mar da Galileia. Nós teremos um corpo igual o do Senhor. É complexo, não é? Mas olha para você ver o que diz agora. Eu vou voltar a falar no próximo, na conclusão nossa, que é o capítulo 22 aqui. Eu quero voltar a falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Olha para vocês verem. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o quê? O servirão. Muitos pensam que nós vamos ficar cantando santo, 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 santo lá. Nós somos tão pecadores que nós não conseguimos imaginar os céus. Não conseguimos imaginar a nova terra. Não conseguimos imaginar que poderemos ter acesso. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não vamos precisar de pagar a energia que subiu este mês, não foi? Não vamos precisar de pagar a conta de água e luz. Não vamos precisar de pagar os rios. Na nova terra não serão contaminados, são tudo perfeitos. As águas correrão, as nascentes brotarão as águas. Os peixes, tudo será perfeito. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus, meus irmãos. É esta cidade, para concluir aqui, a cidade que desce ataviada dos céus, a cidade Santa Jerusalém, que é uma simbologia mostrando que nós teremos acesso, céus, terra, as criações, e eu acredito no universo todo infinito que você não vai conseguir nunca. É uma infinitude. Gente, dá vontade até de ir lá para lá logo, não é verdade? E é engraçado como alguém disse, né? Todos sabem, e inclusive crentes, que vão morrer e vão para os céus. Mas ninguém quer morrer, não é verdade? Mas é a nossa limitação, porque ainda nós temos, e não podemos desprezar, como eu lhes disse, a terra, né? Nós não vamos levar nada daqui, é uma linguagem para você desapegar. Mas nós iremos ficar aqui, numa nova terra, porque nós fomos criados para habitar aqui. Por isso que vai ter tudo. Deus não fez a terra, os seres viventes, as árvores, tudo, e colocou aqui por um acaso. E vai extinguir tudo? Não. Ele vai refazer tudo. E habitaremos aqui. E o restante, gente? Será que vai ter casamento? Será que temos... Não vamos especular isso. Eu não posso falar sobre isso. O que eu sei é que, na minha concepção, nós poderemos ir em planetas longínquos. Longínquos que jamais imaginaríamos. Porque Deus fez uma criação. O Deus infinito nos trouxe para morar aqui com o propósito de glorificar o nome dele. E outra coisa, nós iremos viver no infinito. Seremos seres vivendo dentro da eternidade, mas continuaremos sendo seres o quê? Finitos. Porque nós não iremos para escutar o que Deus é, tudo o que há no universo. Por quê? Porque o dia que Deus revelar para nós tudo,
nós seremos deuses também. Entendeu? Alguém trabalha para você, você revela lá, como diz, o pulo do gato para ele. Daqui a pouco ele monta um negócio e concorre com você. E depende da qualidade dele, ele será melhor que você. A comparação meio esdrúxula, mas eu estou dizendo para você entender. Deus não vai comunicar jamais a nós os atributos inerentes a Ele. Onipresença, onisciência e onipotência. E a infinitude é dele. Iremos habitar com Ele dentro da infinitude, mas sendo seres finitos. Olha, terminando aqui, responda as perguntas. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima aula, hein?